Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs, bom dia. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Nosso momento de oração, nosso momento com Deus. Hoje vamos partilhando aqui, mais um dia que o Senhor vai nos dando com a graça e com a presença de Deus. Como é bom acordar, né? Como é bom acordar para mais um dia, como é bom acordar para a gente colocar, nossa vida na presença de Deus e saber que o Senhor sempre conosco está. E saber que o Senhor vem nos ajudar, vem transformar a nossa vida, vem fazer tantas coisas belas, tantas coisas bonitas. E é justamente assim que nós queremos iniciar esse dia, Iniciar esse dia rezando por você, pela sua casa, pela sua vida, pedindo que Deus te conceda muitas bênçãos, pedindo que Deus te conceda muita paz, muita saúde e principalmente que Ele esteja junto contigo, te encaminhando, te ajudando, seguindo sempre os teus caminhos. Seja bem-vindo, seja bem-vinda para mais um dia e que a graça de Deus esteja sempre junto de você e que a graça de Deus sempre esteja conduzindo os vossos caminhos, que a graça de Deus sempre transforme a sua vida para melhor. Que alegria, Que alegria hoje, nesta quarta-feira, nesse dia 15, a gente colocar a nossa presença diante de Deus, Veja só, dia 15 já, Quase metade, Metade de um mês. O tempo passa rápido, o tempo voa e a gente precisa viver. E não viver de qualquer jeito, viver bem. Essa é a nossa motivação para o nosso dia. Então, como é que você está? Como é que estão as coisas aí no seu dia? Como é que são os seus planos para o dia de hoje? Espero que sejam planos bons, espero que as coisas caminhem bem, espero que você siga sem medo, sem receio, sempre buscando a presença desse Deus que é maravilhoso. Não se esqueça disso. O dia amanheceu e Deus amanheceu colocando a mão sobre você. O dia amanheceu e Deus, E Deus está olhando por você. Deus está conduzindo a tua vida. Não se esqueça que no amanhecer desse dia, Ele quer estar junto de você. Então, bom dia. Seja bem-vindo. Que Deus te abençoe. Seja bem-vindo. Que Deus te abençoe, te guarde, te proteja. Se você quiser, compartilhar, se você quiser convidar alguém, se você quiser, também, pedir que, para alguma pessoa rezar junto, fique à vontade. Compartilhe, marque alguém, convide alguém para rezar. E assim a gente chega ainda mais longe. E vamos juntos agora, então, a rezar, Vamos juntos agora pedir a presença, a graça do Espírito Santo sobre nós, sobre a nossa vida e sobre tudo aquilo que está ao nosso redor. Vamos pedir que Deus conceda muitas bênçãos e muitas coisas boas para nós. Reze junto comigo, pedindo o dom do Espírito Santo, a força do alto. Reze comigo dizendo assim: vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Que esta força, que essa presença do Espírito Santo conduza sempre a nossa vida, para frente, Sempre para frente. Com o sinal da Santa Cruz agora,
a gente consagra, né, toda a nossa família, tudo aquilo que está aqui diante de Deus. Com o sinal da Santa Cruz, pedimos que o Senhor chegue até a sua casa, a sua família, o seu ambiente de trabalho. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. E eu desejo a você que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. E eu vou além ainda, né? Além de ser bendito esse Deus que está nos reunindo nesse momento de oração, Ele é bendito porque te acordou. Ele é bendito porque te colocou diante de Deus. Ele é bendito porque faz nova todas as coisas. Ele é bendito porque conduz os teus caminhos. Porque sempre contigo Ele está. Você lembra do Evangelho de ontem? O Evangelho de ontem falava sobre o perdão. A importância de perdoar. Senhor, quantas vezes eu devo perdoar? Né? É uma decisão muito difícil. Complicado perdoar, né? Complicado a gente entender que a gente às vezes não merecia alguma coisa. Mas o Senhor nos lembrava, é melhor perdoar. O perdão liberta, cura e transforma. E hoje nós vamos ver, né? Hoje nós vamos ver Jesus nos falando, né? Hoje a gente vai ver Jesus nos falando de uma situação muito interessante, né? Hoje as pessoas vão perguntar assim se Jesus veio para abolir os mandamentos. Hoje as pessoas vão perguntar para Jesus se não precisam mais obedecer os mandamentos. E porque Jesus estava fazendo algumas coisas diferentes. E as pessoas acharam, pronto, agora não tem mais lei, agora não tem mais mandamento. E aí a gente vai ver, né? Aí a gente vai ver a resposta de Jesus. Não veio abolir, né, os mandamentos, não veio, mas veio cumpri-los plenamente. Vamos escutar esta história? Vamos ver o que é essa palavra de Jesus hoje. Ela diz para nós, nossa casa e a nossa família. O evangelho de hoje é o evangelho de Mateus. Ele se encontra no capítulo 5, versículo 17 ao 19. Veja, são pouquinhos versículos, tá? Mateus 5, 17 a 19. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhe pleno cumprimento. Em verdade, eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra ou vírgula serão tirados da lei, sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer a um só desses mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado o menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar será considerado grande no reino dos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A palavra de Deus hoje começa com um questionamento. Senhor, agora então a gente não precisa mais seguir os profetas? Senhor, agora a gente não precisa mais seguir a lei de Deus, a lei que Moisés deu, os 10 mandamentos, Senhor? Está tudo liberado? É verdade? Por que eles perguntam isso? Porque uma vida em Jesus Cristo, ela traz uma liberdade muito grande.
Eu não sei como é que é a tua experiência diante de Deus. Não sei como é que é a tua amizade com Deus. Não sei o quanto Deus, né, já agiu e tocou na tua vida. Mas uma amizade, um encontro, né, um caminhar com Deus traz uma liberdade tremenda. Traz uma liberdade tremenda. Por quê? Porque a gente vai vencendo muitas coisas. Porque a gente vai sendo feliz. Porque a gente vai, sabe, transformando tanto e tantas coisas. Eu digo isso porque Jesus, ele traz um alívio muito grande para nós. Jesus, ele traz, sabe, uma leveza de alma muito grande para a nossa vida. Eu digo isso porque ontem, né? Ontem a gente falava sobre o perdão e ontem eu tinha missa da catequese com um grupo da Crisma, né? Um grupo da Crisma, da catequese da comunidade aqui da Matriz, e fazia uma dinâmica bem boba, bem simples, né? Eu pedi, né, na hora do evangelho ali, para cada um colocar uma pedra dentro do sapato, né? Dentro do sapato. Isso durante o evangelho e parte da homilia, né? E aí eu dizia que a falta de perdão é como uma pedra no sapato, né? Às vezes, né? E nós entregamos uma pedrinha tão pequenininha, né? Pequena, uma brita, né? Para colocar no sapato. Às vezes, nossa, tão insignificante, mas começava a causar um mal-estar. Um mal-estar. E eu dizia, olha, já pensou ficar o dia todo com essa pedra no sapato? Já pensou caminhar o dia todo, né, com esta pedra? Como é que ia ficar, né? O teu pé ia ficar machucado e assim por diante. Ia fazendo essa reflexão. E aí eu dizia, o que é o perdão? O que é o perdão que Jesus nos ensina? É quando a gente para. É quando a gente para. É quando a gente permite, Deus nos ajuda a tirar aquilo que está causando um desconforto, aquilo que está machucando, aquilo que deixa a gente desconfortável, aquilo que a gente sabe que se a gente deixar, vai machucar. Né? E foi bonito porque, né, as pessoas fizeram essa experiência, né, de o que realmente é o perdão. É tirar aquilo que não nos pertence. E hoje, né, quando a gente fala dos mandamentos, né, por isso que eu dizia assim, né, quando a gente se encontra com Deus, né, quando a gente se encontra com Deus, quando a gente se encontra com o amor de Deus, sabe, a gente vai tendo uma leveza de vida. A gente vai confiando tanto, né? Eu sempre digo, e eu vou dizer mais uma vez aqui para ti, né? Ser de Deus, participar da missa, comungar, jamais vai anular as provações da vida. Elas acontecem, elas estão aí, elas fazem parte da nossa vida. Não vai anular, jamais. Mas a gente tem mais leveza, a gente tem mais força. A gente segue mais firme, a gente não tem medo, a gente não para no tempo. Então, quando Jesus diz que ele não vai abolir a lei, não, ele vai nos ensinar a vivê-la plenamente. Vamos olhar, né? Vamos olhar algumas coisas da lei de Deus. Por exemplo, o primeiro mandamento. Você sabe qual é o primeiro mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas. Tem alguma coisa errada nesse mandamento? O que você acha? Tem alguma coisa errada nesse mandamento, como se diz assim, que a gente deve amar a Deus sobre todas as coisas? O que você acha? Tem alguma coisa errada? Não tem, porque quando Deus é o centro da nossa vida, a gente vai colocar tudo no seu devido lugar. Olha como é belo isso, né? Quando Deus é o centro da minha vida, eu não vou me esquecer de uma coisa importante, que eu devo amar, cuidar, que eu devo valorizar a minha vida, né? Que se eu virar as costas para Deus, vai ser como a tal da história, né, de Adão e Eva, Abel e Caim, e assim por diante. Então, quando eu coloco Deus no centro da minha vida,
todas as minhas atitudes, elas serão inspiradas por Deus. Deus Pai que te acorda todos os dias. A força do Espírito Santo que te conduz. O amor de Jesus que faz as coisas serem diferentes. Né? Veja, tem um mandamento tão bonito na lei de Deus, né? Tem um mandamento tão bonito na lei de Deus, né? Honra o teu pai e a tua mãe. Honra o teu pai e a tua mãe aqui. Todos nós aqui temos um pai, temos uma mãe. Talvez, né, eles já estão no céu, talvez eles ainda estão conosco, né? Mas veja, todos nós aqui também, né? Veja, muitos de vocês aí têm filhos, né? E o que é honrar o pai e a mãe? É cuidar bem de quem Deus colocou perto de nós, é fazer de tudo, né? É fazer de tudo para que o outro esteja bem. Veja, tem um outro mandamento, né? Não matarás. Não matarás. E não matar aqui não é necessariamente tirar a vida de alguém, não. Não. Eu já falei, né? Eu vou falar de novo, eu tenho falado muito sobre isso, né? Como o preconceito mata, né? O preconceito dói, ele exclui, né? E aí a gente vê Jesus com uma leveza. Jesus olhando para as pessoas e extraindo o melhor delas. Olha como é belo isso. Olha como é belo isso, né? Jesus olhando para as pessoas e ele tinha um dom, ele tinha um poder. Claro, ele é Deus, né? Tirando, extraindo o melhor que as pessoas tinham. Olha, eu sempre gosto de uma expressão que eu sempre compartilho. Graças a Deus, Deus não vê a casca, né? Graças a Deus, Deus não vê a casca, ou seja, Deus não vê as aparências. E quando Ele olha para você, quando Deus olha para você, o que é que Ele enxerga? Quando Deus olha para você, o que é que Deus está enxergando? Uma bela filha de Deus, um belo filho de Deus. E Deus se alegra. O que você sente quando você olha para o teu filho? O que você sente quando você olha para a tua filha? Alguns de vocês aqui provavelmente têm netos, né? E netas. O que você sente quando você olha para o teu netinho, para a tua netinha? O coração se enche. O coração se enche de alegria. O coração se enche de amor. O coração se enche, né, de bons desejos para com eles. Assim é Jesus. Assim é Deus. Assim é Jesus quando Ele vai falar nos mandamentos. E o que são os mandamentos? Os mandamentos são aquelas orientações. Os mandamentos são aquelas dicas. Os mandamentos, né? Quem anda bastante na estrada, né? Quem viaja, né? É aquela marcação no asfalto, né? Aquele olhinho de gato, aquela marcação, né? Faixa contínua, faixa pontilhada, as marcações laterais, as placas. Para quê? Para que a tua viagem seja tranquila, para que você seja tranquila, para que a tua chegada, né, o teu destino do teu viajar seja concluída com sucesso, com êxito, né? Os mandamentos, eles são como sinais de trânsito. Eles nos ensinam a não viver a vida, né, de um modo imprudente. O que uma imprudência causa no trânsito? Morte, acidente, dor de cabeça, né? Algumas coisas que talvez nos marcam para a vida toda, né? Então, quando a gente é imprudente no trânsito, né? Quando a gente sai que nem louco aí, não respeitando nada, né? A gente, inclusive, coloca a vida dos outros em risco. Olha os mandamentos de Deus, que são essa sinalização para você viver bem a tua vida. Quando a gente é imprudente com eles, a gente coloca a nossa vida em risco. A gente coloca a vida de quem está perto de nós também em risco. A gente, muitas vezes, se arrepende de algumas coisas. Como padre, né? Como padre, né? Às vezes, né, é em confissão, às vezes é em conversa, às vezes é em orientação espiritual, né? Quantas vezes eu escuto, ai padre, se eu pudesse voltar no tempo.
Ah, se eu pudesse fazer diferente. Ah, se eu pudesse agir, se eu pudesse voltar lá atrás e fazer as coisas diferentes. Então, o que são os mandamentos da lei de Deus? São essas instruções, são essas dicas, são essas orientações para a gente não sofrer, para a gente não se machucar e para a gente não machucar os outros. Em resumo, para a gente ser feliz, para a gente ser feliz e para a gente estar bem. E é assim que você pode e deve viver a vida. Por isso que as pessoas elas ficaram assustadas com Jesus, sabe? Por isso que as pessoas ficaram assustadas com Jesus. Por quê? Porque Jesus só tinha bondade no coração. Onde as pessoas viam um problema, Jesus enxergava, uma oportunidade de fazer com que essa pessoa crescesse. Aonde as pessoas enxergavam, às vezes, nojo, preconceito, sei lá o quê, Jesus ia lá e dava um belo de um abraço, vinha com o perdão, vinha com uma palavra amiga, vinha com uma orientação e a vida voltava a florescer, a brilhar. Por isso que as pessoas olhavam assim, nossa, quanta leveza ele tem, como ele trata as pessoas com leveza, como ele extrai o melhor das pessoas, como ele faz as coisas serem diferentes na vida desta pessoa. Sim, é isso que Jesus faz na nossa vida. Por isso que eu tenho insistido muito, Ei, volta para a igreja. Ei, volta para a missa. Ei, volta a comungar. Volta a comungar. Volta a participar da missa, porque ali nosso Senhor Jesus Cristo, nosso bom Deus, vai chegar pertinho de você e aí vem aquele abraço forte, Aí vem, aquele banho, para, retirar toda e qualquer impureza. Aí vem aquela força, aí vem, aquela injeção de ânimo com o dom do Espírito Santo que toma conta do teu coração. Aí vem aquela palavra amiga que diz assim, ei, vamos para frente, vamos seguir com força. Olha como é bonito, olha como é belo a gente estar perto de Jesus. Olha como é belo a gente ter Deus no nosso coração. Quando a gente tem Deus no coração, a gente não precisa deixar de pedalar. A gente não precisa deixar de ir no nosso futebol. A gente não precisa deixar de ir na nossa festa. A gente não precisa deixar de fazer as coisas boas na nossa vida. Jamais, muito pelo contrário. A gente olha para tudo isso, E aí a gente percebe que tudo isso é obra de Deus e me ajuda a viver melhor. Mas a gente não pode se esquecer do primeiro mandamento. Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. E aí tudo o demais vai estar no lugarzinho certo. Combinado? Assim, nós chegamos ao final, de mais esse momento de oração. Amanhã, às 7 horas da manhã, a gente vai estar aqui para rezar, com mais um trecho da Bíblia, conhecer um pouquinho mais, que é tão importante, mas também rezar e levar algumas coisas para a minha vida. Então, qual é que vai ser a frase do nosso dia? Qual é que vai ser a frase que a gente vai colocar no nosso coração? Vai ser a seguinte: teu mandamento é vida e verdade. Repete comigo aí. Os teus mandamentos são vida e verdade. Repete aí, tá? Repete aí. Os teus mandamentos são vida e verdade. E se você quiser escrever na linha do tempo, escreve agora. Os teus mandamentos são vida e verdade. Os teus mandamentos são vida e verdade. É isso, É isso que a gente precisa. Os teus mandamentos são vida e verdade. Sim. Seguir os mandamentos de Deus é ter vida. E ter vida em abundância. E vamos encontrar a verdade
Qual é a verdade? Que você nasceu para ser feliz, dar certo, seguir firme, né? Então, os teus mandamentos são vida e verdade. Lembre-se disso, tá? Lembre-se disso nesse dia, porque com certeza você vai se deparar com alguma coisa que vem ao contrário disso, tá? Veja, os teus mandamentos são vida e verdade. Os teus mandamentos são vida e verdade. Né? E vamos agora então pedir a bênção pela intercessão de Santo Antônio. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Eis a cruz do Senhor, presenças inimigas fugir. Venceu o leão da tribo de Judá, filho de Davi, aleluia. O Senhor Jesus Cristo esteja junto de nós para nos defender, dentro de nós para nos conservar, à frente de nós para nos guiar, atrás de nós para nos guardar, sobre nós para nos abençoar. Ele que com o Pai e o Espírito Santo vive e reina por todos sempre. Amém. E desça sobre você, pela intercessão de Santo Antônio, a bênção do Deus Todo-Poderoso. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Fique bem e nos encontramos amanhã, 7h da manhã, para rezar mais uma vez. Que Deus sempre te conduza os caminhos e que o Senhor esteja junto de você nesse dia.